Olá, boa tarde, todos que são inscritos nesse canal de Henrique Monteiro. Hoje vai ser uma entrevista, né? A gente vai falar um pouco sobre o capítulo 2 de Daniel, o capítulo 7 e o capítulo 8, às 2.300 de manhã. Mas, primeiramente, eu vou fazer aqui uma entrevista, saber a idade dela e como é o nome dela. Eduarda, como é o seu nome? Eduardo Vitória Mendes Vieira, Qual é a sua idade? 10 anos. 10 anos. Gostaria que você falasse aqui para o seu público, que é o meu público, né, que são inscritos nesse canal, que você falasse um pouquinho sobre o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor estava no leito da sua cama. E ele sonhava. De repente ele sonhou. E quando ele acordou, ele esqueceu e chamou os magos. Mas ninguém conseguiu interpretar. Mas um deles falou: Eu sei quem sabe, é quem mora com os deuses. Aí chamaram Daniel. Daniel, o rei está te chamando. Aí Daniel falou: Ô rei, o que você quer de mim? Aí o rei falou assim: Daniel, eu quero que você interprete e fale o meu sonho. Aí Daniel falou assim: me dê um tempo, rei. Aí o rei deu um tempo. Aí Daniel foi para o seu quarto e orou a Deus: Senhor, como eu posso interpretar o sonho? Aí Deus falou assim: Daniel, o sonho de Nabucodonosor, ele sonhou com a estalta, a cabeça de ouro, os peitos de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os dedos misturados barro com ferro, e a pedra, sem ser arremessada, bate na estalta e quebra tudo. Aí o significado, Daniel. Agora o significado. A cabeça de ouro é Babilônia, os peitos de prata é Medo-Pérsia, os quadris de bronze era Grécia, as pernas de ferro era Roma, e os dedos misturados barro com ferro era Europa, e a pedra sem ser arremessada bate na estalta e quebra tudo era a volta de Jesus. Ok, isso é o capítulo 2, né? O capítulo 2 de Daniel, né? Que ela falou um pouco sobre o capítulo 2, mostrou o sonho de Nabucodonosor, né? Mostrou também o desenrolar da história dos impérios, dos metais, né? E também dos impérios que surgiram, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e principalmente a Europa, que foi dividida, né? Depois que aconteceu com as 10 tribos bárbaras, que era a antiga Europa, né? E ainda falou também da volta de Jesus aos nossos dias, né? Então, já que a gente falou o capítulo 2 de Daniel, agora vamos estudar o capítulo 7. O que aconteceu no capítulo 7? Quem sonha quem? Daniel não sonha. Ele vê a visão e sonha. Ele sonha com o quê? Com 4 animais Surgindo da onde? do mar. E quais foram esses animais que saem do mar? O primeiro animal que surge do mar é o leão. E o segundo animal que surge do mar é o urso, de 3 costelas na boca e o pé maior que o outro. O quarto animal que surge do mar É o quê? Um leão? um leopardo, de 4 cabeças e 4 asas. Certo. E o quarto animal é um animal terrível e espantoso. Ele tinha quantos chifres? 10. 10 chifres. E dentes de ferro. E dentre os 10 chifres surgiu o quê? Um chifre pequeno, que destrona 3. Então, 3, ok. Qual o significado? O anjo dá o significado. O leão com 2 asas, quem é? O leão de 2 asas é Babilônia. Certo. O urso, que tem 3 costelas na boca E com o pé? e um pé maior do que o outro,
é Medo-Pérsia. Certo. E as 3 costelas na boca? É as 3 conquistas. Certo. Quais são? Babilônia, Uhum. Egito e Lídia. E um pé maior do que o outro, significava o quê? Dário e Ciro. Quem é que conquistava mais? Ciro. Ciro. Agora o terceiro império, quem seria? Terceiro império, Que é o leopardo, é quem? Grécia. Cresce. E as 4 cabeças, quem é o rei da Grécia? Alexandre o Grande. E quem é as 4 cabeças do leopardo? Os quatro generais. E quais são esses 4 generais? Cassandro, Ptolomeu, Suélico e Lisímaco. 4 generais, né? Mas, e o animal espantoso, feio, que tinha 10 chifres, e dos 10 chifres destrona 3, quem seria? Roma. Roma. De Roma surge o quê? Quem é os 10 chifres? As 10 Tribos bárbaras. bárbaras. E quais são essas 10 tribos bárbaras? Os nomes deles são Alarmos, Francos, Borgulhões, Suevos, Visigodos, Anglo-Saxônia e Lombardos. As tribos arianas, Eros, Vândalos e Ostrogodos. Ok. Então, depois disso surge o quê? Um chifre pequeno. Então quer dizer que o chifre pequeno destronou esses 3 chifres, né? Que eles não quiseram se unir aos demais, né? Entendi. Foi o chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno? Papado. O papado faz o quê? Ele muda a lei de Deus. Certo. Qual foi o mandamento que o papado mudou? O sábado Para o quê? domingo. Para o domingo, ok. Agora nós entendemos, né? Já o capítulo 7, aqui quem sonha é Daniel, mostrando os animais do santuário, né? Mostrando uma linguagem mais consciente ao leitor, né? Mostrando tudo o que aconteceu no capítulo 2. No capítulo 2, Deus fala numa linguagem dos metais, porque os pagãos conheciam os impérios pelos metais. E no capítulo 7, Deus estava falando para o povo de Deus quais seriam os impérios que iriam surgir de forma progressiva, né? Na mudança também na lei de Deus. Para cada capítulo, Deus vai aumentando o significado de cada parte da Bíblia, né? Então, vamos estudar o capítulo 8, né? O capítulo 8, então, quer dizer, capítulo 8, Daniel tem o quê? Uma visão com o quê? Com o carneiro e o bode. Certo. O carneiro tinha quantos chifres? 2. 2. Como é que o bode fazia? Vinha da onde? Ele vinha voando. Do ocidente. Sim. Ele vinha voando sem tocar no chão. Certo. E bate no carneiro E quebra o quê? Os 2 chifres dele, do carneiro, e quebra o seu chifre grande entre os olhos. Certo. E ao quebrar o grande chifre que tinha o bode, ele se engrandeceu, né? E quebrou o grande chifre entre os olhos. Nasceu quantos? 4. 4 o quê? 4 chifres, 4 pontas, que foi por quê? Para o 4 ventos do norte, né? Os 4 ventos, né? O significado, quem é esse carneiro que quebrou os 2 chifres? Medo-Pérsia. Medo-Pérsia, mas no carneiro tinha o que é que tinha nos 2 chifres? Tinha o quê? Um chifre maior do que o outro. Isso representava quem? Dário e Ciro. Sim, mas tinha um chifre maior do que o outro. Quem era o maior? Ciro. Então isso representava o que, esse chifre maior? Que Ciro tinha o quê? Mais o quê? Conquista. Conquistava mais, né? E esse carneiro dava narrada para qual direção? Para o norte, para o sul, para o leste. Isso representava o quê? Seria o quê? As conquistas de quê? Qual seria a conquista do Medo-Pérsia? Lembra? De Ciro. Qual seria? Babilônia?
Babilônia, Lídia e Egito. Seria essas 3 nações, né? Ok, entendi. Mas, então quer dizer que o bode quebra, né, o grande chifre da frente, né? Nasce quantos chifres notável? Fica quantos? 4. E esses 4 são o quê? 4 pontas. Quem é o chifre grande? Que faltou. O rei Qual o nome dele? Alexandre o Grande. E as 4 pontas? Os generais Quais foram os generais? Cassandro, Ptolomeu, Suérico e Lisímaco. Então quer dizer que o chifre grande entre os olhos do bode era Alexandre o Grande. E as 4 pontas que nasceu seria os 4 generais que ficou no lugar de Alexandre o Grande, não é isso? Ok? Então quer dizer que o carneiro do chifre é Medopécia, né? Você vê aí que o capítulo 8 ele dá o anjo volta para dar o significado, né? Dá para voltar dar o significado, a interpretação, quem seriam os 2 chifres do carneiro, né? E quem seria o bode? O próprio anjo Gabriel dá a interpretação a Daniel, né? E o texto continua que a Bíblia diz que as 4 pontas, que é os 4 generais, ele vai para o lado do vento, né? E um desses daí nasce quem? Surgiu o chifre pequeno. E quem é o chifre pequeno? O papado. O papado. No decorrer do papado ali, ele começa o quê? O que é que acontece com o papado? Ele faz o quê com a lei de Deus? Ele joga a lei de Deus por terra. O que ele faz? Quando ele faz isso, o que acontece? Ele prospera. Ele prospera. Aí fica 2 anjos conversando, né? O que é que um anjo diz? Até quando o chifre pequeno vai prosperar. Vai prosperar a lei de Deus por terra. Aí o outro diz o quê? Até quando completar as 2.300 tarde e manhã. Ok. Até completar as 2.300 tarde e manhã, que o santuário será o quê? Purificado. Então o anjo ficou conversando com o outro, dizendo assim, até quando este chifre pequeno vai prosperar, vai mudar a lei de Deus, né? Vai colocar a imortalidade da alma, né? Dizer que o batismo é de criança, enganando, até quando vai enganar as pessoas, não é isso? Aí o outro diz o quê? O outro diz assim, até completar as 2.300 e manhã. Ok. Então Daniel começa de certa forma, né, Daniel? Começa orando. E o que é que Gabriel diz? Que essa visão é para qual tempo? Para o tempo do fim. Não era para os dias dele. Então ele ficou o quê? Orando, né? O anjo deu o significado do carneiro e deu o significado do bode. Não foi? Foi. Mas dessa visão, ele ficou sem significado, ficou sem saber, né? Então ele continuou orando, né? E o anjo disse, olha Daniel, essa visão se refere ao tempo muito distante. Só que eles revisando os livros, Gabriel volta novamente e diz, aquela visão da tarde e da manhã é verdadeira. E ele diz assim, olha, eu vim para te dar a interpretação, lembra? Aí Daniel, capítulo 9, a explicação. Você vai ver lá no capítulo 9, versículo 25, que diz assim, sabe e entenda. Olha só, o anjo voltou para dar a interpretação. Olha, sabe e entende. Tu lembrou daquela visão das 2.300 manhã que você não entendeu? Eu vim para trazer o significado. Já sabe e entende. Quando começar a restaurar, a edificar Jerusalém. Ou seja, aí está no capítulo 9, amigos. Qual foi o período que começou a reconstrução do muro de Jerusalém? Aí começou o ponto de partida das 2.300 tardes e manhã. 457. Quem foi o rei que mandou a reconstrução do muro de Jerusalém? Quem foi esse rei? Artaxerxes. É isso. Mas a Bíblia diz que o príncipe seria ungido. Jesus foi batizado em que ano? 27. Então, que a unção
de Jesus foi através do batismo do Espírito Santo, né? Que deu mais poder e mais significado ao ministério de Jesus. Mas a Bíblia diz assim: e fará uma aliança com muito por uma semana. Isso nos leva a que ano? 34. 34, ao gráfico da profecia, né? Fará uma aliança com muito por uma semana, ao ano 34. O que é que aconteceu, Eduardo, no ano 34? O apedrejamento de Estevão. O apedrejamento de Estevão. Estevão foi o último mártir que pregou para o povo israelita, porque o povo israelita, Jesus veio para essa nação para pregar para os judeus, para essa ovelha perdida, pregar para eles, mas eles recusaram, eles não quiseram. Então eles perderam como nação. Eles podem se salvar como indivíduo, mas como nação perderam, né? Mas a Bíblia diz que na metade da semana cessaria o sacrifício. Qual foi a metade da semana? Que ano? 31. O que aconteceu no ano 31, Eduarda? Cristo morreu. Morreu em quê? Na cruz. Então acabou o quê? O sacrifício o quê? Do cordeiro. Então aquele sacrifício que era feito no santuário, que era feito nos altares, né? Que era feito de manhã e outra pela tardezinha, foi substituído pelo Cordeiro de Deus que estava morrendo aonde? Na cruz. Na cruz. Quando rasgou o véu, né? Acabou o antigo sacrifício. Cristo era o próprio Cordeiro de Deus que estava sendo morto aonde? Na cruz. Na cruz do Calvário, né? Ok. Aí tem uma coisa, Eduarda. Aí quando você pega, né? A Bíblia diz que 70 semanas estava determinada para o povo de Deus, o povo judeu. Aí você multiplica por 7, dá 490 anos. Então o povo judeu teve 490 anos de oportunidade. A última oportunidade que foi desperdiçada foi quando eles apedrejaram quem? Estevão. Eles perderam a oportunidade como nação. Eles não quiseram. Eles não quiseram quem? Não quiseram Jesus. Quantas pessoas não querem Jesus, Eduarda? Quantas pessoas estão rejeitando Jesus? Não é verdade? Então, quando você pega os 490 anos de oportunidade, certo? Aí você pega as 2.300 tardes de manhã. O que é que significa tarde e manhã? Um dia. Então fica 300 e 200 e 300 dia, né? Mas dia em profecia significa o quê? Anos. Então são 2.300 anos. Aí você pega essa profecia maior, né? E subtrai com uma profecia menor, que era para o povo de Deus. Aí você pega 200 e 300 anos, 2.300 anos, com 490 anos, aí você subtrai, dá 1.810 anos. Então, só que não ficou por aí, Eduarda. Não ficou por aí. Faltava justamente os 34, né? Quando Estevão foi morto e a nação perdeu como um povo exclusivo. Aí dá que ano? 1844. Ok. Qual era o dia da expiação do povo de Jerusalém? De Israel? Qual era o dia? Dava em qual dia? Que era o dia do juízo? No 17º mês. 17º mês, não é isso? Nós achamos o ano da purificação do santuário, que é 1844, e começou justamente no 17º mês, que equivale em qual calendário da gente? 22 de outubro. Então, a purificação do santuário foi em que dia, em que mês, em que ano? 22 de outubro. De quanto? De 1844. Ok, galera, vocês entenderam? Vocês entenderam? Isso aqui é Eduarda Vitória, entendeu? Então, olha só, o dia da expiação, o dia do juízo investigativo, quando Jesus voltar, irá dar recompensa aos que se salvaram. A primeira fase é juízo investigativo, meu amigo. E já iniciou no ano 22 de outubro
de 1844. Nós estamos vivenciando o tempo do fim, o tempo da expiação, meu amigo. Essa é uma profecia que está em Daniel 8, versículo 14, tá bom? Eu gostaria que vocês todos entendessem duas coisas aconteceu. Uma no céu e outra na terra. No céu, Jesus deixando lugar de sacerdote para ir lugar santíssimo, para interceder em favor do seu povo. E a Bíblia diz que na terra, Deus levantou uma igreja que guarda os 10 mandamentos e tem a fé em Jesus. Deus levantou essa igreja porque o chifre pequeno jogou as verdades por terra. Jogou a verdade do sábado, jogou a verdade, principalmente do ministério de Jesus, colocando o ministério. Os homens trocaram para o mistério dos santos, a adoração dos santos. Jogou muitas verdades. Deus foi restaurando, ao longo do tempo, Deus foi restaurando as verdades. Então, meu amigo, há um juízo que começou no céu, a purificação do santuário. Porque quando você peca, meu amigo, desculpa, quando você peca, quando eu peco, o nosso nome fica registrado lá. Um dia, quando Jesus voltar, os teus pecados que está registrado lá, um dia ele tem que ser apagado, para que você possa se considerar justo e purificado, para que possamos, quando Jesus voltar, receber a recompensa. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há os que estão em Cristo. Há um dia que haverá um ajuste de conta. E eu quero estar ao lado de Jesus. Amém? E você, Eduarda? Eu também. Então vamos orar. Ora aí, Eduarda. Senhor Deus que está no céu, muito obrigado por essa tarde. Muito obrigado a todos que estão assistindo. E dê um like. Amém. Tchau, galera. Tchau, povo do Senhor. Tchau, que todos que estão do outro lado nos ouvindo. Aqui é Rick Monteiro. Aqui é Eduarda Vitória. Como é que faz, Durinha? Tchau. Tchau.